Ainda temos a fala de duas instituições antes do tribunal. Eu queria começar com o Banco Central, diretor Isaac. Eu sei do seu empenho e, na sequência, eu falar da experiência que o Alexandre tem já acumulado em 20 anos de termos de compromisso. Eu sei que o Alexandre foi peça fundamental nesse amadurecimento do termo. O Isaac foi, eu diria que o grande responsável pela aprovação da lei que aperfeiçoou o processo sancionador no âmbito do Banco Central, que culminou agora com a introdução, além do termo de compromisso, também do acordo administrativo e processo de supervisão. Isaac, assim, pela sua leitura e pelo teu conhecimento de todas as dificuldades que a gente enfrentou, em especial no âmbito da CGU, para o acordo de leniência da 12846, quer dizer, que medidas que o Banco Central está adotando para que a gente não sofra os mesmos percalços e possamos começar com o pé direito, né, fazendo acordos que tenham segurança, em especial numa atividade de extrema sensibilidade, como é o sistema financeiro. Muito bem. Meus agradecimentos pelo convite ao Valfrido, a você, Valdir, e minhas saudações aos colegas aqui painelistas dessa mesa riquíssima do ponto de vista das contribuições valiosas que já foram dadas aqui para esse debate. Eu vou, sim, endereçar a questão que o Valdir nos coloca e nos provoca. Eu só me permito, bem brevemente, falar um pouco do contexto em que se deu a elaboração desse novo marco legal punitivo do sistema financeiro e do mercado aí, de capitais. O que se buscou, e não é de agora, isso já remonta aí a alguns anos, eu e o Alexandre éramos procuradores gerais, eu do Banco Central, o Alexandre da CVM, já trabalhávamos na elaboração desse novo marco punitivo, 2012, 2013, etc., e houve até muita incompreensão, diria, quando a medida provisória veio de ser editada em 2017, digamos, tomando aí a feição e a pecha de lei da leniência dos bancos. Nem de longe era o que se imaginava e nem é o que aconteceu efetivamente. O Banco Central não foi ainda procurado por qualquer instituição financeira para firmar acordo de leniência. Em 2012 não se falava em Lava Jato, quando nós, então, começamos a conceber estudos técnicos para a elaboração desse novo marco punitivo. Mas, do ponto de vista do contexto, o que se buscou foi uma simetria de tratamento de todos os segmentos regulados e supervisionados pelo Banco Central. Até então, nós tínhamos leis, normas esparsas que acabavam por disciplinar segmentos distintos, bancos, consórcios, corretoras, distribuidoras, etc. E agora estamos diante de um marco punitivo único que consolida num só diploma exatamente toda uma simetria de tratamento. Também nós passamos a consolidar todas as infrações e as penalidades no âmbito do sistema financeiro nacional, à exceção de matéria de lavagem de dinheiro. Nós entendemos que, diante dos compromissos internacionais, GAFI, e também de compromissos no âmbito do país, ENCLA, nós deveríamos deixar à margem a legislação de lavagem de dinheiro. Há um rito processual uniforme, agora mais célere, e novos instrumentos de supervisão e de investigação são trazidos para o bojo do marco punitivo, que remontava a 64, no caso do Banco Central. Portanto, indiscutivelmente, nós não tínhamos aí uma caixa de ferramenta que poderia fazer frente à complexidade que passou a se tornar o mercado financeiro. Nós estamos falando hoje de um universo que nós fiscalizamos, o Banco Central, que nós regulamos, de 1.800 instituições financeiras. Estamos falando de ativos da ordem de 8 trilhões de reais, uma capilaridade de 260 mil pontos de atendimento, são 23 mil agências bancárias, são 100 milhões de correntistas, 145 milhões de titulares de conta de poupança, 185 milhões de titulares de cartão de crédito e de cartão de débito ativo. Portanto, resumidamente, numa palavra, é o maior sistema financeiro da América Latina em termos de tamanho, de proporção, volumes de operações. Só no ano passado foram 60 bilhões
de transações bancárias, mais da metade por meio eletrônico. Então, como regular, como supervisionar um sistema financeiro com essa magnitude? Houve, portanto, a necessidade de consolidar no marco legal exatamente essas infrações e essas penalidades. A par disso, é que se passou a prever instrumentos mais eficazes, mais modernos, para fazer frente à área de fiscalização e de supervisão e também para que nós pudéssemos ter meios de reunião e de obtenção de provas, levando em consideração exatamente essa magnitude, essa complexidade do sistema financeiro. E aqui eu chamo a atenção, em termos de penalidade, uma que tem um poder dissuasório interessantíssimo, que atinge o aspecto reputacional do sistema financeiro, que é a admoestação pública. Então, imaginemos um sistema financeiro, um setor como esse, muito sensível, você tem a possibilidade agora de um ente regulado ser admoestado publicamente na página do Banco Central, em sua página, nos meios de comunicação. Então, não há dúvida que aqui, portanto, há uma possibilidade, pelo menos para ficar nessa penalidade aqui, de uma exposição maior daquele que intenta infringir as normas no âmbito do sistema financeiro nacional. Mas não só por isso, nós também acabamos por majorar de forma considerável as penalidades pecuniárias. Até então, estávamos com uma multa máxima no sistema financeiro de R$250 mil, algo absolutamente irrisório. Hoje, nós podemos, por infração, ter uma penalidade pecuniária de até R$2 bilhões. Então, não há dúvida que você está diante de um marco que ele passou a recrudescer o rigorismo do ponto de vista do braço sancionador do Banco Central. Afora outras penalidades e outros efeitos que nos dão uma linha de convicção de maior atratividade para esses instrumentos, essas ferramentas de reunião de provas. Já adentrando exatamente nesse particular. Basicamente, nós temos aí dois instrumentos que passaram a ser mais conhecidos, o termo de compromisso, a CVM, há muito já se utiliza disso. O Alexandre do CAD também nos disse que é um instrumento largamente utilizado no âmbito do CAD, e o Banco Central passou a contar com aquilo que equivale ao TAC, ou ao termo de cessação de conduta. Para além disso, o acordo administrativo em processo de supervisão, que a rigor é o acordo de leniência. Quando a medida provisória ela foi editada, essa era a denominação prevista na MP 784, e, digamos, tamanha foi um tanto quanto a incompreensão que eu até mesmo propus à relatora que nós pudéssemos mudar, alterar a denominação para que nos afastássemos da especulação que o novo diploma legal tinha por finalidade, efetivamente, buscar o acordo de leniência. Para além do termo de compromisso e do acordo de leniência, o novo marco legal traz um conjunto de outros instrumentos, são as medidas coercitivas e as medidas acautelatórias. Agora o Banco Central passa a ter a capacidade de aplicar de forma cautelar uma série de medidas, mesmo sem instaurar o processo punitivo. Então, digamos assim, a régua punitiva do Banco Central, ela tem agora um alcance muito mais efetivo e eficiente. Eu vou, então, agora tecer algumas considerações que me dão uma linha de convicção porque que, no caso do mercado financeiro, o Alexandre falará pelo mercado de capitais, eu tendo a ter uma compreensão de um caminho que se mostrará mais exitoso quando nós olhamos para, digamos, as discussões, as controvérsias e as divergências no que diz respeito à matéria de corrupção. Esse novo marco legal, o que ele faz? Indiscutivelmente, ele é mais severo, tanto na prevenção quanto na repressão a ilícitos financeiros. Ele recrudesce o rigor punitivo do Banco Central, ele faz com que o alcance do braço sancionador do Banco Central tenha uma abrangência muito mais eficiente, muito mais eficaz e, portanto, aumenta consideravelmente o risco legal e o risco reputacional dos regulados. E aqui tem um ponto importante. O Banco Central ele é, ao mesmo tempo, regulador,
então nós fazemos as normas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, é aquele que fiscaliza as normas que edita, portanto, somos os fiscalizadores, e é quem julga as infrações. Então, a rigor, nós reunimos um plexo de atribuições que nos permite, ao menos em tese, aqui eu não estou prescindindo da colaboração dos órgãos de controle, dos órgãos de persecução penal, mas considerando que temos a atribuição legal de regular, de fiscalizar, e no caso de infrações administrativas, de julgar, eu tendo a achar que, diante de uma lei que recrudesceu o rigorismo, diante, efetivamente, do aumento do risco legal, do risco reputacional dos regulados, eu tendo a achar que esse novo marco regulatório conferiu ao Banco Central meios dissuasórios capazes de atrair uma colaboração mais efetiva daqueles que devem atuar para fugir desse braço sancionador que se tornou efetivamente mais forte do ponto de vista da punição. Ou seja, o grau de coercibilidade do Banco Central aumentou. A sua caixa de ferramentas, indiscutivelmente, foi bem ampliada. As penalidades foram majoradas. Aqueles que praticarem ilícitos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional estarão sujeitos a um rigor maior por parte daquele que regula, que fiscaliza e que julga no âmbito administrativo. Por conseguinte, a probabilidade de punição aumentou. Assim, o interesse em colaborar do infrator tende a ser maior no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, exatamente diante da possibilidade de ver a sua pena reduzida ou até extinta a ação punitiva do Banco Central e de manter-se compliance com o Banco Central. Então, aqui é um pouco daquela estrutura de incentivos a que se referia há pouco o Alexandre Cordeiro. Em outras palavras, a régua repressiva do Banco Central ampliou-se e, para não se submeter a um regime mais rígido, nós acreditamos que o acordo de leniência, dentre outros meios, passa a ser um caminho atrativo para que o infrator possa se manter na linha de integridade nessa relação com aquele que é um só tempo o regulador, o fiscalizador e o julgador no âmbito das infrações administrativas do Banco Central. Além do mais, há várias hipóteses de infrações administrativas que não encontram paralelo no âmbito penal. Então, aqui também nós temos uma outra especificidade que talvez possa contribuir para que nós não tenhamos a necessidade de efetivamente buscar uma atuação a todo tempo, não estou dizendo que nunca, conjunta com os órgãos de persecução penal, e aí, claro, que eu incluo a Polícia Federal e o Ministério Público. Então, há uma nova realidade. O braço sancionador mais rigoroso, mais efetivo, a instituição financeira ela depende do Banco Central para ser autorizada a funcionar, os administradores dependem do Banco Central para poder atuar no mercado financeiro, mais do que isso, dependem para permanecer, porque a cada 3 anos o Banco Central autoriza a permanência e a renovação do mandato daqueles que ocupam cargos estatutários. E se ele tem uma mácula reputacional, o Banco Central não autoriza que ele permaneça no mercado financeiro. Então, passa a ser mais interessante que aquele que cometeu uma infração procure o Banco Central, tome a iniciativa e colabore com a investigação, porque ele sabe que se o Banco Central passou a ter uma caixa de ferramenta mais poderosa, ele pode perfeitamente descobrir, desvendar aquele ilícito por meio da colaboração até de uma outra pessoa, e aí ele efetivamente pode trazer uma consequência deletéria para aquele que está no mercado financeiro, que vive do mercado financeiro, precisa do Banco Central para manter-se no mercado financeiro. Uma outra ideia daquilo em termos de recrudescimento, por exemplo, nós tínhamos outrora a penalidade de cassação, que jamais foi aplicada, porque ela dependia de uma proposta ao Conselho Monetário Nacional, dependia de uma reincidência de uma infração punida com suspensão ou com inabilitação, e agora, por exemplo, a cassação de autorização para uma instituição financeira funcionar, basta que o Banco Central se depare com uma infração de natureza grave e entenda que aquilo é
capaz e passível. É claro que nós não estamos aqui defendendo a descontinuidade da instituição, mas temos essa possibilidade para podermos efetivamente aplicar. E já caminhando aqui para os 2 minutos finais, falando das medidas acautelatórias, o Banco Central ele pode, por exemplo, a depender das circunstâncias, afastar cautelarmente, mesmo sem processo administrativo instaurado, o administrador que foi pego pelo Banco Central cometendo irregularidades. O Banco Central pode impedir temporariamente que um administrador continue como preposto daquela instituição, pode restringir que uma instituição financeira pratique determinada atividade por um determinado tempo, isso mesmo sem processo administrativo. E nós temos 120 dias para instaurar o processo, sob pena de caducidade e de perda da eficácia daquela medida cautelar. Então, aqui há uma corrida contra o tempo em relação àquele que pretende colaborar. Ele sabe que em 120 dias o Banco Central vai instaurar o processo e acreditamos, uma tendência para que ele procure efetivamente o Banco Central. Para concluir, eu diria que nós, mesmo antes da lei, tínhamos uma atuação de instauração de processos relativamente eficaz. Nos últimos 10 anos, nós instauramos cerca de 500 processos punitivos, aplicamos 1.000 multas, e nós aplicamos penas de inabilitação que, somadas a todos aqueles que receberam essa pena, dão cerca de 2.000 anos de inabilitação. E, na parceria com o Ministério Público, fizemos aí cerca de 12.000 comunicações de indícios de crime desde que o Banco Central foi criado, o que denota e revela que estamos o tempo inteiro desafiados a nos manter nessa interlocução com os órgãos de persecução. E a nova legislação prevê expressamente um fórum permanente de comunicação com o Ministério Público, a celebração de acordo de cooperação técnica, prevê que o Ministério Público passe a ter acesso às bases de dados do Banco Central, no que diz respeito a termo de compromisso ou acordo leniense afirmados. Isso melhora a qualidade da informação, o fluxo da informação, isso dá maior celeridade na prestação da informação, de tal sorte que entendemos que toda vez que houver indícios de crime, e aí tem um dispositivo interessante na lei, a lei diz que, já com a proposta do acordo de leniência, não é com a sua celebração. Tão logo haja a proposta e o Banco Central se depare com indícios de crime, o Banco Central, nos termos da Lei Complementar 105, já aciona o Ministério Público para que ele cuide da parte penal e o Banco Central cuida da parte administrativa. Essa nova lei traz cerca de 20 tipos administrativos no âmbito do sistema financeiro nacional. 2/3 não têm relação penal, o que facilita um pouco daquilo que o Alexandre Cordeiro falava, do recorte do CAD no que diz respeito às infrações administrativas. Eu penso que essa seria uma abordagem inicial para mostrar, concluindo, que enxergamos, no âmbito do Banco Central, que há uma tendência maior de que esses instrumentos possam ser utilizados. Não estou aqui dizendo que a lei foi criada para isso, mas temos agora na nossa caixa de ferramentas esse instrumento, e se, quando necessário, o Banco Central poderá utilizar, entende que haverá um caminho mais exitoso comparando com as experiências dos órgãos de controle.